Amém, amém. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. É muito bom estar aqui novamente. Eu estava lembrando ali, Senhor, há quanto tempo eu não vim aqui na Ágape. E vocês me fazem lembrar tantas coisas maravilhosas que nós já vivenciamos aqui com as mulheres. O que Deus tem feito através da nossa vida. Amém? E eu louvo a Deus porque também, assim como eu acreditei na pastora Elisa, a pastora Maria de Jesus acreditou também em mim. E é assim, Deus sempre levanta alguém para que acredite em você, porque Ele é o primeiro a acreditar em você. Amém? E eu lembrando ali, eu disse, Senhor, essa música é a minha. Esse ano, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Porque nós, mulheres, tem muitas vozes na nossa mente, não é? Na nossa cabeça, dependendo da situação que nós estamos passando. A gente precisa calar o Zacarias, né? Tem que mandar o Zacarias calar a boca, né? E a gente muitas vezes precisa. Mas eu louvo a Deus pelo aquilo que Ele tem feito na minha vida, na minha família. Eu sou casada, eu acho que 40 anos. Será? 37, 39, eu não sei. Por aí. Eu tenho 3 filhos homens e já tenho, meu Deus do céu, 2, 4, 5, 6 netos. Tá vindo mais, e tá vindo mais. Glória a Deus. E é isso que o Senhor tem feito na nossa vida. E eu louvo a Deus, sou casada com o pastor Vanderlei. E Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. E Ele nos trouxe e colocou o desejo dentro de nós, esse chamado de servir ao Senhor. E a gente descobre que só é feliz servindo a Deus. A gente só presta se for para servir a Deus. Amém? E eu quero passar para você uma vida direcionada por Deus. Quando nós temos uma vida direcionada por Deus, o Senhor vai trabalhar na medida que nós caminhamos, Ele vai trabalhar na nossa vida. Basta nós dizermos sim ao Senhor e Ele vai nos direcionar a nossa vida. Senhor, nós te louvamos e exaltamos o teu nome. Sê conosco, sê com cada mulher, Senhor, nessa noite. Abre o coração e abre o entendimento para que ela ouça a tua voz, Senhor, nesse dia, nessa noite, Pai. Senhor, abre os ouvidos, Senhor, para que essa palavra entre dentro do seu ser e modifique aquilo que precisa ser modificado, Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu me converti em 93, eu era da Igreja Batista. A Aldineia também já era de lá. E ela já estava no coral. Então, eu me converti ali e eu sempre fui apaixonada por Jesus do meu jeito. Mas quando eu fui para a igreja, que eu ouvi a palavra de Deus, o Senhor mexeu nas minhas estruturas, mexeu comigo e eu disse, é isso que eu quero. E ali eu assistindo o culto, Deus ministrando ao meu coração, levei meu marido e ele disse, eu nasci católico e eu vou morrer católico. E eu, tá bom, mas vamos comigo, e ele foi. Mas um dia o Senhor trouxe uma palavra que tocou ao nosso coração e a gente foi ali e lá para frente aceitar Jesus. E a partir dali, a minha vida passou a ser diferente. E é isso que Deus faz na nossa vida. A partir do momento que você toma uma decisão ao lado de Jesus, Ele muda a sua vida, Ele muda as suas vontades, Ele muda a sua estrutura. E assim Deus foi fazendo na minha vida. E eu ali comecei a servir ao Senhor e para a igreja, sem entender muito da Bíblia, que eu não entendia. E um dia eu sonhei. E uma voz audível veio e falou, passa a Macedônia. Passa a Macedônia. Mas ali para mim era muito novo e eu não sabia o que queria dizer. Eu sabia que estava na Bíblia, mas não sabia o que queria dizer. E ali eu falei para um rapaz e ele me falou que estava na Bíblia. E eu entendi, eu comecei a ler sem entender.
Porque Deus faz assim, Ele vai dando uma palavra, Ele vai direcionando. A gente não entende agora, mas vai entender depois, não é isso? Então, em Atos 16, 9 e 10. Atos 16, 9 e 10. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. O 10. Depois que Paulo teve essa visão, prepararam-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para ali pregar o evangelho. Amém? E ali eu comecei a entender daquilo que Deus estava me falando. Passa a Macedônia, Célia. E eu sei que muitas vezes você também tem ouvido do Senhor. Passa a Macedônia e ajuda aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Então o tempo foi passando. E eu fui começando a entender tudo o que tinha na igreja, eu estava lá. Eu estava lá, porque eu queria mais de Deus. Chegou, claro, que você tem medo. Eu lembro que eu fazia o evangelismo, mas na hora da oração, dentro das casas, eu dava um jeito de tossir lá fora para ninguém me chamar para orar. Só com medo, mas eu ia. Porque eu tinha fome e sede de aprender as coisas de Deus. E eu precisava calar todas as vozes dentro de mim, porque tem vozes que vêm para trazer medo, para trazer insegurança, para aquilo que Deus tem na sua vida não acontecer. E assim eu fui. Então aqui Paulo estava trabalhando para a divulgação do cristianismo para toda a Ásia. Era seu plano firmar o cristianismo por toda a Ásia, mas o Espírito Santo de Deus conduziu ele para outro lugar e disse: passa a Macedônia e ajuda este povo. Então, a partir de então, eu comecei a colocar a minha vida diante do altar do Senhor e dizer: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Eu preciso de mais na minha vida. Porque eu tinha uma fome, eu tenho essa fome, esse desejo, né, de falar do amor de Jesus, de trazer as boas novas. E eu disse: Senhor, eu quero isso para a minha vida. E é isso que o Senhor está fazendo hoje, todos os dias. De alguma forma, Ele está dizendo: passa a Macedônia e ajuda. Esse povo precisa de uma palavra de incentivo. Esse povo precisa de uma palavra que possa trazer salvação, libertação, restauração. Como igreja, nós precisamos passar a Macedônia. Precisamos orar, contribuir, fazer a diferença nessa geração. Então, você precisa fazer a diferença nessa geração. E assim eu comecei. E logo veio alguns desafios. E quando eu saí daqui, eu estava na Kadosh. Veio a igreja Kadosh um desafio para ser pastora. Eu tinha muito medo de ser pastora. Cada vez que alguém dizia assim: você vai ser pastora, um frio na minha barriga, dava vontade de sair correndo desesperada. Mas um dia eu vi uma palavra e disse: duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. Duro é para ti, não tem como você fugir. Porque eu pensava: se eu ser pastora, meu marido vai sair do trabalho, a gente vai passar necessidade e eu não quero isso. Era isso que tinha dentro de mim. Mas o Senhor foi falando, foi ministrando ao meu coração. E veio o desafio. E então começamos com a rede, fomos ali para Kadosh. E Deus começou a fazer na nossa vida. Eu nunca imaginei que eu poderia ir para as nações, porque eu não queria. O que eu gostava era de viajar com a pastora Fátima, com a pastora Maria de Jesus, levar as malas dela, conhecer, mas as nações não era. E Deus começou a falar na minha vida sobre que eu ia para as nações, me via com mala nas mãos.
Então, se Deus começou a falar na sua vida, que viu alguma coisa, que te viu com mala, que te viu, comece a desconfiar. Porque Deus é estrategista. Ele ministra o nosso coração. Na primeira instância, nós não aceitamos, mas depois, Deus vai trabalhando de uma forma tão maravilhosa que a gente literalmente a gente cede, literalmente a gente já diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. E eu peguei esse desafio, e Deus tão maravilhoso, minha casa, minhas coisas. Era a primeira vez na vida que eu tinha uma casa que eu mandei fazer os armários planejados. Porque antes, debaixo da pia, caía a tábua, caía tudo, era um negócio. Estava a casa tudo ajeitadinha, a igreja estava funcionando normal, tínhamos 2 cultos, mas o desejo no meu coração já não ardia mais por Imperatriz. Eu olhava para a minha casa e dizia assim: para quem vai ficar? E esse copo, para quem eu vou dar? E essa coxa de cama, o que é que eu vou fazer? O coração já não estava mais. Então chegou o Covid, chegou esse tempo, e a gente foi ali para os Estados Unidos. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele trabalha de um jeito diferente. E eu cheguei nos Estados Unidos acostumado uma vida aqui, acordava na igreja, encontro, viagem, os irmãos, cafezinho, aquele negócio maravilhoso, essa coisa gostosa que nós brasileiros temos, essa coisa de mulher, de sentar, de tomar um cafezinho, de tomar um chá, de ir para o mall, para o shopping, entendeu? Cheguei nos Estados Unidos, já não tinha nada disso. Frio, ninguém fala com ninguém. Então, muito gostoso, maravilhoso. Morei na casa do filho durante 5 meses. Tudo era maravilhoso, mas dentro de mim, eu precisava calar todas as vozes que estavam gritando dentro de mim. Porque eu queria os irmãos, eu queria a igreja, eu sentia falta. Eu sei e eu tenho convicção que ali é o meu lugar, que eu estou no lugar certo. E eu dizia: eu estou feliz, mas dentro de mim, está gritando dentro de mim. E eu precisava passar por tudo que eu estava passando, conflitos interiores. Os conflitos, as minhas emoções. Eu costumo dizer que nos Estados Unidos ou qualquer outra nação, eu não sei, que ele vai extrair o melhor de você e ele vai extrair o pior de você. Porque você vai se confrontar com muitas coisas dentro de você. E Deus começou a me mostrar e Ele trazer texto, e eu lembrei de uma ministração que eu fiz sobre Ezequiel 47, sobre andar sobre as águas, aonde o Senhor chamou Ezequiel a andar naquele rio. E Ezequiel, ele andou naquele rio 500 metros, os pés, depois os tornozelos, depois o joelho, depois a cintura, e depois os ombros. E ali Ezequiel, ele não conseguia mais se agarrar em nada, porque ele literalmente era conduzido por esse rio de Deus. Essas águas que levavam Ezequiel. E como minha mãe dizia, água não tem cabelo para você se segurar. E Deus começou a ministrar e dizer: olha, filha, eu que te levo nessas águas profundas, aonde você não tem mais controle, aonde você vai depender exclusivamente de mim. Porque muitas vezes a gente não quer depender de Deus. A gente tem medo. Porque enquanto você pode se segurar, você se segura. Mas quando você não tem mais controle da situação,
É aí que nós precisamos entender que é aí que Deus entra, quando a gente não tem mais controle da situação. Mas só que enquanto isso, você sofre as suas guerras. Eu não sei naquilo que você não tem mais controle, naquilo que você tem passado na sua vida, mas tem coisa que Deus está dizendo, eu assumo o controle da sua vida. Eu quero que você se aprofunde nessas águas. Porque é assim que ele faz. Ele não quer que a gente tenha o controle. Sabe por quê? Em Ezequiel 47, por aonde aquele rio passava, aonde não havia vida, porque antes era só água, água com sal, aonde ele passava não tinha vida, mas a partir do momento que aquelas águas começou a passar, foi começando a criar vida, trazendo peixe, trazendo planta. Eu quero te dizer que a partir do momento que você depende de Deus, aonde você passar, você vai levar vida, você vai trazer alegria, você vai trazer refrigério da parte do Senhor. Ele só quer que você diga, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então eu, aparentemente, aquela pessoa forte, dura, mas o Senhor começou a trabalhar e veio dentro de mim coisas que eu costumava dizer o seguinte, eu nunca fui muito... Tem coisa que você sofre por pecado que você faz na carne, mas eu sofria por algo dentro de mim, de cura, de refrigério, de tantas coisas. E ali Deus começou a ministrar na minha vida. E eu me senti só. E eu me senti, assim, o país em si, é como se ele quisesse, ele lhe rejeitasse de alguma maneira. Porque você é imigrante. De alguma maneira você é rejeitada, porque você não sabe a língua, você não sabe conversar, eles te olham diferente, você não tem o mesmo direito, lá não é sua pátria. Então são muitas coisas que você começa a pensar. As pessoas, elas não te olham como você tinha costume. Sabe por quê? Aqui sabe quem era a pastora Célia, lá ninguém sabia quem era a pastora Célia. Lá eles não sabiam quem era a pastora Célia. Então você aqui poderia querer uma oração. Lá eu tinha que implorar. Eu posso ir à tua casa? Ah, pastora, não dá porque eu chego tarde, não tem como. Eu me oferecia, mas ninguém me recebia porque ninguém tinha tempo. E aquilo dentro de mim foi levando. E eu comecei a chorar. Eu vivia chorando. Aí um dia, que foi assim que começou, tinha as lives. E a pastora de Fátima era pastor Nonato. E eles estavam lá e eles botaram uma música. A música era... Tá chorando porque... Ele cuida de tudo. Lá, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar Que tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Eu quero dizer também que mediante a situação que você está, eu não sei. Deus tem o controle de tudo. E tudo vai passar. E aquela música, eu caí, eu chorei. Mas a música era nova para mim. Ai, não tem aquele momento que você quer chorar?
Você quer chorar. Eu queria era chorar. Eu queria. Só que a gente chora e os olhos incham demais. Mas nesse dia eu disse, eu não estou nem aí para quem me vê de olho inchado. E eu vou procurar essa música. Eu não achei a música. E eu botei uma pensando que era música. Aí a outra veio. Bota aí a outra, por favor. Foi uma lapada, meu Deus. Só o vaso és oleiro. Do início. Eu não mando. Ó o recado que Deus me manda. Eu aceito, Senhor. A lapada. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Esse pedido. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Entendeu? Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu erro. E é assim que Deus faz. Quebra-me. Ele quebra você. Quebra-me. Nós somos vaso. Só o vaso E o Senhor é o oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Nós não mandamos. A partir do momento que você diz um sim para Deus, você não manda mais em você. Senhor, sou o vaso. Então, o Senhor me pegou com essa música que eu nem sabia. Eternamente aí eu acabei de chorar. Senhor. E ali Deus lavou a minha alma mesmo. E eu disse, eu sei, Senhor. Eu aceito, Senhor. Eu aceito passar por isso. Porque foi o Senhor que me trouxe a este lugar. Foi o Senhor que trouxe uma palavra para a minha vida. Pode testar. Não é fácil, mas, Senhor, não me deixe sozinha. Porque nós, mulheres, necessitamos de algumas coisas. Não me deixe o homem, meu marido, como era que estava meu marido? Ele estava ótimo, ele tinha a mulher dele lá. A obra depende do seu Criador. A mulher está pertinho dele. Mas nós, mulheres, temos necessidades diferentes de homem. A gente sente falta de uma amiga. A gente sente falta de uma companheira. A gente sente falta de estar junto. Na igreja a gente falta. Entendeu? A gente sente essa falta. As nossas emoções são testadas. E eu disse, Senhor, me ajude a passar. Aqui está ótimo, é maravilhoso. Mas o que me enche, o que me dá alegria é servir ao Senhor, é ministrar a tua palavra, é ter uma igreja onde eu possa cuidar de pessoas. Porque senão minha vida não terá sentido. Então é isso que o Senhor está nos levando a cada dia, eu e você, a esse chamado de passar a Macedônia, de deixar Deus conduzir a tua vida, de te levar a essas águas profundas. Essas águas Ele não quer somente nos tornozelos, Ele não quer somente na tua cintura, mas Ele quer que você renuncie todo eu, toda a sua vontade, toda a sua carne e se entregue, deixe Ele te conduzir a tua vida. Porque o Espírito Santo de Deus é assim que Ele faz. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. Dependente, deixar Ele conduzir as suas emoções.
Eu não sei quais as suas emoções daquilo, mas você precisa deixar Deus direcionar a tua vida. Você precisa calar essa voz que muitas vezes nos faz retroceder daquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe por quê? Porque o inimigo, às vezes, na nossa mente, ele começa a falar muitas coisas. É por isso que essa música, eu preciso ouvir, eu preciso calar todas as vozes, menos do Senhor. Sabe por quê? Porque o inimigo muitas vezes vai dizer, Célia, como é que tu vai conseguir? Será se vai acontecer mesmo nos Estados Unidos aquilo que Deus falou na sua vida? Será se você vai ter realmente uma grande igreja? Será se realmente vai acontecer? Sabe por quê, Célia? Hoje você não tem como pagar a igreja. Você está trabalhando em célula e você não tem como pagar um aluguel. E eu preciso calar todas as vozes, menos a do Senhor. E chamar a existência daquilo que o Senhor já falou sobre a minha vida, sobre a minha descendência. Eu não sei que tipo de vozes você tem ouvido, mas eu quero te dizer, começa a ouvir somente a voz do Senhor. Comece através da palavra de Deus a dizer a essas vozes, sai em nome de Jesus. E comece a lembrar daquilo que Deus falou ao seu coração, daquilo que Deus ministrou na sua vida, daquilo que Deus ministrou no seu casamento, daquilo que Deus ministrou na sua história. E comece a lembrar, Senhor, o Senhor falou, foi o Senhor que gerou, foi o Senhor que falou através dos profetas. E eu creio em nome de Jesus, porque a promessa que Deus tem para mim e para você não tem validade. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou aquilo a seu respeito, pois tome posse na autoridade do nome de Jesus. Se segure nessas promessas e derrota toda a voz do inimigo. Nós precisamos. Eu tenho alergia a algumas coisas aqui. Então, nós precisamos entender aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. E nesse tempo lá, Deus tem falado muitas coisas ao meu respeito. Que eu preciso mudar em algumas coisas. Que tem coisas que você desconhece dentro de você. Mas quando chega algumas situações, aquilo que estava dentro sai para fora. E Deus quer saber como é que nós vamos nos comportar mediante situações que a gente se encontra. E eu disse, Senhor, muito obrigado, porque quando eu ministrei essa palavra de Ezequiel, eu sabia que a primeira a ter que depender de Deus, exclusivamente de Deus, seria eu. Quando eu ministrei na igreja, o Senhor falou comigo. E essa pessoa que eu achei que nunca ia para as nações, foi para lá que o Senhor me levou. Pastor, e você é para o povo americano, não é para brasileiro. Eu estou lá com célula de brasileiros, aonde eu ministro a palavra, aonde brasileiros vão lá somente para trabalhar e mandar para o Brasil fazer o pezinho de meia, como dizem. E você tem que levar a palavra. Tem dia que você sai assim arregaçado nas suas emoções, de ver a mentalidade da pessoa. Trabalho, 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 trabalho e trabalho. Não tem tempo. Mas eu disse, Senhor, se o Senhor me trouxe para este lugar, eu vou ministrar a palavra. Todas as oportunidades que eu tiver, eu vou levar a palavra. Porque Deus quer nos usar, Deus quer te usar. Deus quer te levantar como mulheres que vão inspirar outras mulheres. Nós precisamos nos levantar para que o Espírito Santo de Deus possa nos usar, nos capacitar para passar a Macedônia, para levar a palavra, para levar as boas novas. Eu sei que existem situações que elas querem muitas vezes nos paralisar.
Mas você pode chorar uma noite, mas a alegria, ela precisa vir ao amanhecer. Ela precisa vir ao amanhecer. Chora hoje, triste hoje. Hoje você fica, parece que a fé não tem, mas amanhã você tem que levantar como uma leoa. Porque é assim que a gente é. A gente tem que se levantar. A gente não pode ceder. A gente não pode deixar o inimigo trazer coisas sobre a nossa vida que vai nos paralisar. Eu quero dizer que muitas vezes eu vim para conferência de mulheres, culto de mulheres, onde meus 3 filhos estavam passando por tribulações, que era a minha tribulação, não deles. Eles estavam muito bem. Mas a tribulação era eu. Mas eu quero te dizer que eu nunca deixei de confiar que Deus ia transformar, aquilo que Deus tinha falado na vida deles ia acontecer. Todas as vezes que eu chegava, eu orava, eu declarava, e é isso que você precisa fazer. Se levante como uma guerreira dentro da sua casa. Vai ter dia que você não vai ter força nenhuma, mas você precisa se levantar e declarar, porque quando tu abre a tua boca, algo no mundo espiritual acontece. Há um movimento no mundo espiritual e o sobrenatural acontece, o milagre acontece em nome de Jesus.